Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Sonda Repórter. Jogador está fora da temporada e não joga mais pelo Inter. Atitude engrandece o clube nos bastidores e é muito comemorada para a partida contra o Santos. E tem uma curiosidade sobre esse jogo que vai te deixar de cabelo em pé. Tudo isso após deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho das notificações. Muito boa noite a todos nesta sexta-feira, feriadão, muita gente fora de Porto Alegre, nas praias pelo Brasil ou até nas cidades nos acompanhando nesse momento aqui no YouTube. Então já agradeço a sua visualização e a sua fidelidade aqui ao canal Sonda Repórter. Bom, pessoal, direto ao ponto, reto, para a gente falar sobre as coisas do Inter, porque o goleiro Ivan foi diagnosticado nesta sexta-feira com uma lesão muscular de grau 2 na coxa, o que faz com que ele perca praticamente o restante da temporada. E essa é a expectativa do departamento médico do Inter, que o Ivan só volte a jogar em 2026. O goleiro colorado acabou se lesionando naquele lance onde ele dá um pique, sai da área para tentar parar a jogada do Ceará, quase faz a falta no Pedro Henrique, poderia ali até ser expulso, dependendo da decisão do árbitro, mas acaba até continuando na partida até o intervalo e depois acaba substituído pelo Antony, goleiro que joga na segunda etapa, um pouco inseguro, mas que vai ser o goleiro do Inter agora até o final dessa temporada, já começando agora contra o Santos na segunda-feira no estádio Beira-Rio. Para quem pergunta sobre o Rocher, não existia, pelo menos até antes dessa lesão do Ivan, qualquer necessidade e qualquer projeção que o Rocher voltasse a jogar ainda nesse ano. Pelo contrário, o Inter deixava vazar no bastidor que a esperança é que o Rocher voltasse apenas em 2026. Teve colega, inclusive, trazendo a informação de que o Inter estaria disposto até a negociar o Rocher para a próxima temporada. Pois bem, essa informação e eu mantenho ela, pessoal. O Rocher não deve voltar nessa temporada como goleiro, como jogador do Internacional, deve continuar aí no departamento médico, não tem condições de jogo. Ou seja, o Inter vai com o seu terceiro goleiro para a reta final do Campeonato Brasileiro. É dar confiança para o Antony para que ele possa desempenhar o seu melhor futebol. Já foi bem com a camisa do Inter, principalmente no início desse ano. Teve momentos de instabilidade, eu lembro principalmente da partida contra o Mirassol, que foi o ponto baixo dele com a camisa do Inter. Falha nos 3 gols do Mirassol, mas é um goleiro que tem qualidades, precisa de confiança também do torcedor do Internacional. Falando em confiança, falando em torcida colorada, o Inter vai abrir o seu treino desse sábado, reapresentação do elenco do Internacional, e vai contar com o apoio do torcedor. Então, para você que está vendo esse vídeo, mora em Porto Alegre, perto de Porto Alegre, nunca foi ao Beira-Rio ou vai sempre ao Beira-Rio, vá ao treino, ingresso gratuito no Mundo Colorado, você faz ali o seu voucher, gratuitamente você garante o seu acesso ao Beira-Rio. Neste sábado, treino aberto a partir das 11 horas da manhã. O Inter treina nesse sábado, treina também no domingo e na segunda-feira tem a partida contra o Santos. Mas eu quero ressaltar, pessoal, um movimento muito legal que está acontecendo de união das organizadas do Inter. Isso já acontece desde a semana, durante a semana, vários vídeos já foram postados da Camisa 12, o pessoal da Nação, da Fico, da Super Fico, da Força Feminina Colorada. Várias torcidas do Inter já lançaram vídeos aí colaborativos com vários membros de várias torcidas. A Guarda Popular também aderiu posteriormente a esse movimento de união das torcidas. Tanto é que no treino deste sábado, todas as torcidas do Inter devem estar juntas no portão 7, que é ali o portão originalmente da Guarda Popular. Então uma atitude nobre, bonita e que coloca o clube em primeiro lugar. O Inter está tentando, pessoal, manter essa mobilização lá no alto,
porque depois da vitória contra o Ceará, o grande perigo e o grande risco, a grande preocupação da direção do Inter é justamente manter esse foco lá em cima, manter o nível de concentração lá em cima, para que os jogadores não entrem naquela do a situação não é mais tão grave, então a gente não precisa tanto assim da vitória contra o Santos. Não, é 110% de dedicação, porque se o Inter não vence contra o Santos, vai adiando algo que pode ser definido já no início da semana, que é a permanência do Inter na Série A do Campeonato Brasileiro. Um resultado positivo praticamente garante o Inter na Série A e complica muito a vida do Santos. O Santos que vem para Porto Alegre fazer o seu jogo da vida, muita gente em Santos falando que o empate é um péssimo resultado, então o Santos vem pro tudo ou nada, para vencer ou vencer contra o Internacional. Esperamos que o clube colorado entre no mesmo espírito e essa união da torcida é importante, esse movimento, não só no treino, mas também na partida. Então se mobilize também para estar nesse jogo, tem condição especial para sócios, ingressos aí a R$ 20 para os não sócios, torcedores aí comuns do Internacional. Então a expectativa é a mais alta possível de um Beira-Rio lotado para esta partida mega importante na próxima segunda-feira. Lembrando, pessoal, que vai ser o último jogo da rodada, ou seja, o Vitória pode ter vencido o Sport fora de casa, o que é até uma tendência de acontecer, e aí a distância para a zona ela cai. Se isso acontece, o Santos entra contra o Inter já na zona de rebaixamento, então uma pressão a mais para o Santos, e isso pode ser positivo também para o Colorado. E eu quero fechar esse conteúdo, pessoal, falando sobre uma curiosidade bem interessante que eu fui atrás nessa tarde. Eu até coloquei no meu Twitter, fiz essa postagem, e muita gente não entendeu o que eu quis dizer. Talvez o problema tenha sido eu, confesso. A minha comunicação não foi bem feita se algumas pessoas não entenderam o que eu quis dizer. Eu fiz um post que dizia mais ou menos o seguinte: olha, o Santos não ganha do Inter no Beira-Rio desde 2008. Há 17 anos o Santos não ganha do Internacional. São 15 partidas, 8 vitórias do Inter e 7 empates. Sendo que nessa última vitória do Santos, que foi lá em 2008, no dia 30 de julho, se eu não me engano, vitória por 1-0 do Santos, o dia seguinte, ou seja, no dia 31 de julho de 2008, D'Alessandro foi apresentado como reforço do Internacional. E essa foi a curiosidade que eu quis trazer. Olha, faz tanto tempo que o Santos não ganha do Inter no Beira-Rio que o D'Alessandro, um dia após a última vitória do Santos, foi apresentado como jogador do Inter. Então tem toda a história do D'Alessandro como jogador do Inter, toda a história dele agora como dirigente do Inter, ele voltou para o clube e mesmo assim o Santos ainda não voltou a vencer o Inter no Beira-Rio. Então foi isso que eu quis dizer. Algumas pessoas entenderam como uma crítica ao D'Alessandro, não sei como, mas não foi isso que eu quis passar, não foi essa a mensagem. Eu tenho as minhas críticas ao D'Alessandro, ao trabalho dele no Inter, mas não foi uma crítica ao D'Alessandro, pelo menos nesse tweet. Foi justamente uma curiosidade para ressaltar o tempo que o Santos está sem ganhar no estádio Beira-Rio. Até teve uma vitória do Santos no Rio Grande do Sul contra o Inter, que era mandante do jogo, mas em 2013. Daí esse jogo foi no Centenário ou em Novo Hamburgo, agora não vou lembrar. Mas o Inter perdeu esse jogo para o Santos por 2-1, se eu não me engano. Então o Santos tem vitórias já no Rio Grande do Sul mais recentes, que foi essa em 2013, mas no Beira-Rio a última vitória mesmo foi em 2008. E claro, para quem aí gosta também de números, a última vitória do Inter, o último jogo entre Inter e Santos no Beira-Rio foi 7-1 para o Inter, aquela goleada histórica. Claro que era um Inter diferente, muito melhor, um Inter do Eduardo Cudê, fulminante, contra um Santos que pela primeira vez foi rebaixado naquele ano. Então, pelo lado do Santos, a situação é um pouco parecida, o time tá brigando lá embaixo, claro que tem um craque agora, né? Tem o Neymar, que pode acordar a qualquer momento, e o Inter era um time bem melhor, numa situação bem diferente, mas apenas algumas curiosidades aí para vocês dessa partida entre Santos e Inter e Santos, que vai se repetir
nessa segunda-feira aqui em Porto Alegre. Tá certo? Deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e eu volto amanhã com tudo que acontecer no treino aberto do Internacional. Então depois do treino, você passa aqui no canal para ficar ligado sobre tudo que acontecer no Beira-Rio. Tá combinado? Um abraço, deixe seu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações e eu volto no próximo conteúdo. Até mais!